O homem é uma figura inusitada, é, interessante, misteriosa, é uma figura desbravadora, é um ser que impressiona pela sua inteligência, pela sua capacidade de domínio, de construir, de destruir, mas também impressiona também pelo medo que tem. Sendo o medo uma emoção e que faz parte da natureza humana, é então natural ter medo. Mas o medo não é sinônimo de fraqueza. Na verdade, é uma condição do homem ele não ter domínio nem do seu presente, o passado que ele tem, ele acessa, mas ele não consegue trazê-lo de volta, e nem ter controle do futuro. Então, a partir dessas realidades, o homem começa a fazer escolha a partir de um medo, de uma situação que fica à deriva, e por isso vai trazendo consequências para a vida deste homem. O medo, sendo uma emoção, ele é algo que precisa ser trabalhado numa instância que o homem tem que aprender a governar, que é a própria instância psíquica. E essa dimensão é que nos leva a uma visão de mundo e que determina nossas escolhas. É o que é importante a gente saber. O medo muitas vezes nos paralisa, deixamos de tomar decisões e que trazem consequências sérias para a nossa vida, porque geralmente nós fugimos de algumas realidades. E com isso deixamos de encontrar, às vezes, sucesso, às vezes preservando a nossa vida, porém, anulamos também um pouco do nosso potencial. O medo, então, é uma emoção, como eu disse. E todas as emoções, ela é útil, ela é compatível e ela traduz uma realidade, que pode ser uma realidade problemática ou uma realidade possível de ajuste, de equilíbrio. A gente lembra então daquilo que acontece muitas vezes no dia a dia das pessoas, como elas enfrentam situações e que, por serem dominadas pelo medo, são paralisadas e assim não avançam em seus projetos e nem conseguem estabelecer sucesso, avanço nos seus sonhos, nos seus ideais. Por medo, muitos de nós evitamos nos comprometer. Ficamos com uma crença limitante, ficamos incapazes e até mesmo receosos de assumir responsabilidade. O que tem de gente que tem medo de casar porque acha que não vai dar conta do recado, tanto homem como mulher, é uma coisa impressionante. E com isso as pessoas vão postergando e vão deixando a vida levá-los por causa da insegurança. E, na verdade, o medo é um fantasma que você tem que enfrentá-lo. A gente tem que determinar e avançar e perceber que ele não tem imagem, mas ele compõe nossas emoções, mas ele pode ser trabalhado e tendo um nível saudável. A Bíblia fala que não vos espanteis com o temor repentino, porque isso faz da nossa natureza essa insegurança. O medo, ele pode nos levar a produzir desculpa e uma falta de compromisso, tanto com nossos ideais, como também na nossa relação com Deus. Se cremos que é Deus que nos fortalece, nos santifica e nos dá meios de nos orientarmos nesta vida, dado a deriva que ficamos pela própria capacidade de racionalizar e perceber a nossa pequenez diante de uma grandeza universal, e o quanto somos desafiados a vencer este medo. Então, sentir medo diante de uma situação difícil faz parte. Isso não significa fraqueza, contudo, o escolher sim vai determinar o rumo da nossa vida. É uma questão de interpretação dessa realidade que se apresenta e onde nós devemos nos lembrar que a promessa de Jesus é aquela: eis que estou convosco todos os dias
não te deixarei, nem te abandonarei. Isso é muito importante. E a exortação de Jesus também é aquela bem clara, que dizendo que no mundo nós teremos grandes tribulações, e nós não devemos ter medo, porque ele venceu o mundo e também nós estaremos vencendo. E ele afirma que o lugar de encontrarmos a verdadeira paz é nele, para que a nossa alegria seja completa, porque diante dessa instabilidade que vivemos, essa insegurança, nós precisamos depender dele. E ele venceu. Ele venceu o mundo, ele venceu. E como podemos fazer então uma escolha certa? Nós podemos fazer a escolha certa primeiro refletindo e assumindo as decisões que tomamos. Porque parece que é muito fácil, né? A gente escolhe bem, certo, tudo vai dar certo. Não, você tem que escolher bem, certo e fazer o investimento certo. Não significa também que uma decisão errada, quando ela é tomada, ela pode levar você para o caos. Ela vai te dar mais trabalho para você ajustar, estabelecer metas, porque se você começou errado, você vai ter muito mais desafios para poder ir ajustando e equilibrando as coisas. Tanto um negócio, um relacionamento, tudo que você imaginar. E então agora, como tem sido a sua atitude diante de uma decisão errada ou uma decisão certa? É acomodação? Nunca, nunca acomode. Ainda que seja errada a decisão, ainda que seja certo, o investimento tem que ser constante. A Bíblia fala que Deus é por nós. E que Deus ele conhece todas as coisas e que ele pode todas as coisas e que ele está presente em todo lugar. E esse Deus que cremos, ele é então protetor, ele é um Deus fiel, é um Deus bom, misericordioso, sustentador. E a Bíblia nos fala que ele nos deu o melhor para nós, que foi o seu Filho. Ele não poupou o seu Filho, antes entregou por todos nós. Se ele entregou o melhor, como também não nos dará todas as outras coisas? É muita pena que o homem, quando ele busca a Deus, quando ele se volta para Deus, ele não está pensando em eternidade da alma, ele não está pensando na glória futura. Ele pensa no seu bem-estar aqui, físico, social e às vezes até espiritual, mas inserido, enquadrado nessa dimensão. E é onde a palavra nos alerta para que a gente tire os olhos deste mundo e volte a olhar para Deus. Mas isso é através de uma educação espiritual. É quando você começa a ler a palavra de Deus, aprender acerca de Deus pela revelação dele na palavra. E assim você vai nutrindo a tua alma e abrindo teus olhos de fé. E vai percebendo que o fardo que antes era fardo, por causa da ansiedade, do medo, agora você pode lançá-lo sobre os ombros de Jesus. A própria palavra diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A escolha então é sempre essa, aprender a confiar em Deus, porque ele venceu por nós. E podemos também vencer esse desajuste emocional, esse desequilíbrio, essa situação à deriva que às vezes nossas emoções ficam, produzindo medo. Nós podemos vencer tudo isso e podemos confiar em Deus. Então, considerando tudo isso, se o medo é uma emoção e faz parte da nossa natureza humana, precisamos conhecer a nossa natureza humana e identificar que medo é esse. E precisamos conhecer o Deus que nos dá a certeza de que nada pode ser contra nós, se Deus é por nós. E assim, a partir desta compreensão, nós vamos então fazer escolhas na dependência e na confiança em Deus, porque Ele nos dará descanso. É Ele mesmo que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Que possamos realmente confiar no Senhor, nos colocar diante dEle, nos submetendo à sua direção,
confessando as nossas limitações, os nossos pecados, que possamos ser capazes de deixarmos que Ele nos guie, mesmo com aqueles temores que fazem parte da nossa natureza, sabendo nós que é fruto de uma emoção e que é um medo fantasma, que ele não é real, mas que na verdade ele nos leva a nos despertar para aprender a caminhar confiando plenamente, totalmente em Deus. Aquele que caminha confiando em Deus, certamente vencerão os seus medos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.